Bom dia a todos. Bom dia a todos aqui no auditório, que nos acompanham presencialmente. Bom dia a todos que nos acompanham online, os mais de 300 inscritos para esse evento. Eu sou a professora Renata Balbino Munhoz, e esse evento hoje é um evento organizado pela Faculdade de Direito. Eu sou professora lá e também coordenadora do representante, da educação continuada do curso de Fashion Law, pós-graduação. Para iniciar o evento Metaverso e Fashion Law, eu queria agradecer a todos que participaram da sua organização. Ao professor Fábio Ferreira Durso, coordenador da Educação Continuada, que nos acompanha aqui. Muito obrigada, Fábio. Professora Ivane Kramer, da Faculdade de Direito, minha parceira na organização deste evento. Muito obrigada, Ivane. Especialmente a nossa convidada hoje, a Giovana Graziosi Casimiro. Muito obrigada, Giovana, pela presença. E como nós somos uma universidade confessional, eu gostaria, nesse momento, de convidar para o momento devocional o reverendo Piacente. Muito obrigada. Obrigado, professora. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Doutora Giovana, obrigado pela presença. Doutores e doutoras que organizaram esse evento, parabéns. O Mackenzie é um lugar de aprendizado. Eu sempre aprendo muito, inclusive com os professores de Direito. Uma vez conversando com um amigo querido, o Dr. Felipe Chiarello, ele me deu uma instrução com uma frase que eu não esqueci mais. Ele disse o seguinte: o homem que é seu próprio advogado tem um tolo como cliente. A frase é verdadeira, como outras coisas que nós aprendemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, causa impacto em nossa vida. Eu preciso de alguém que defenda a minha causa. Eu preciso de alguém que abrace a minha causa. Essa frase tem uma conotação com muitas vertentes, mas eu quero selecionar uma delas, que é justamente isso. Eu preciso que alguém me defenda, porque eu preciso de alguém que acredite na minha causa. Eu quero deixar para vocês aqui um texto que está no livro de Jó, e que fala de um homem que precisava de um advogado. E que não podia ser advogado de si próprio. E o texto diz assim: ó terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim. Não deixe que seja abalado o meu grito pedindo justiça. Eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado lá está. Os meus amigos zombam de mim. E eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Você concorda que não podemos ser advogados de nós mesmos? Você concorda que você precisa de alguém para abraçar a sua causa, defender a sua causa? Então você concorda com Jó. Ele sabia que precisava de Deus, o bom advogado, para defendê-lo. Use os conhecimentos que você tem aprendido aqui no Mackenzie. Uma frase pode mudar a sua vida. Um texto pode mudar a direção do seu rumo. Lembre-se sempre, todo aprendizado é muito bem-vindo. E nesta instituição, nós somos uma instituição de livros. E a Bíblia é um deles, tão importante quanto. Deus abençoe sua vida, obrigado pela paciência, obrigado por estarem aqui neste evento. A todos que nos acompanham pela internet, é um prazer tê-los aqui também, mesmo que virtualmente. Desejo um bom evento a todos. Peço licença para me retirar, mas não se esqueçam. A presença da capelania é sempre a presença de que a liderança está apoiando vocês. Que bom que vocês são advogados. Continuem defendendo pessoas que precisam de vocês. Deus abençoe a todos. E obrigado mais uma vez. E até a próxima oportunidade, quando Deus assim permitir. Obrigado. Dando continuidade, então, a esse evento, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo seu pioneirismo de sempre, nós vamos convidar Giovana Graziosi Casimiro para falar sobre os desafios e as oportunidades do metaverso. Giovana, ela é produtora e head do evento Metaverso Fashion Week, que reuniu mais de 30 marcas de luxo em março desse ano. Ela é professora também do SENAC, em São Paulo, doutora pela FAO, USP e bolsista CAPES. Então, eu convido a todos para conhecermos um pouco desse mundo, para depois pensarmos juntos quais são os desafios para a área jurídica e para o direito da moda. Então, com a palavra, Giovana.
Vou colocar o timer aqui para a gente não ficar 3 horas falando. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pela apresentação. E eu vou fazer algumas pequenas atualizações, né? Eu era professora do Senac, não sou mais. Fui professora do Senac do curso de Design Digital e terminei meu doutorado em Arquitetura e Urbanismo na FAO no ano passado. E o tema da minha pesquisa foi Open Source Heritage, né, que é patrimônio open source. E, naquela época, eu comecei a pesquisar esses códigos abertos, né, como que a tecnologia ela tem comunidades que se unem para criar software, para criar ferramentas que têm transparência, que são colaborativas, e aí que eu acabei entrando no meu trabalho hoje. Hoje eu trabalho para uma empresa chamada Decentraland, que é um metaverso descentralizado, open source, que não é corporativo e não tem fins lucrativos. Então, tudo isso junto parece muito louco, né? Então, a gente vai passar por uma explicação de o que é tudo isso, mas eu tive a honra de, aos poucos, também ir migrando para o campo da moda, que sempre foi uma área que eu gostei muito. Meu começo acadêmico foi na área de artes visuais e especialidade em estamparia digital, então tinha um vínculo com a moda. Meu avô, que estudou no Mackenzie como arquiteto, me ensinou desenho de moda. Foi o primeiro tipo de desenho que eu aprendi quando eu tinha 6 anos. Então, as coisas são ciclos que se fecham, né? Muito interessante. E aí, eu virei a Head of Metaverse Fashion Week, que foi uma semana de moda que teve, na verdade, 70 marcas totais, entre elas a Dolce & Gabbana, a Etro, Elissa Ab, Tommy Hilfiger, Forever 21 e uma série de outras marcas que a gente conhece, apresentando pela primeira vez as suas coleções no metaverso e fazendo a gente pensar também quais são as possibilidades para a moda, mas também pensar nessa ideia de direitos autorais, o que é co-criar nesse mundo digital. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho de tudo isso e eu vou passar aqui os slides para a gente começar a discutir essas questões, porque eu acho que o campo do direito vai ser muito essencial para o futuro da Web3, o que é essa Web3, o que é criptomoeda, o que é metaverso, open source. Então, são coisas que vocês têm que estar se conectando. E agora eu vou ligar esse outro aqui. Alô? Ok. Agora vocês me veem, estou aqui na tela. Ótimo. E para quem está online, bem-vindos, vocês já estão no metaverso. Então, vamos adiante. Primeira coisa que é importante a gente falar é que o contexto do metaverso, hoje é um termo que está todo mundo usando para tudo é metaverso, tudo é meta, né? Mas nada mais é do que um processo contínuo que a gente tem trabalhado há muitas décadas, né? Eu gosto sempre de falar, quando a gente olha para a história do cinema, se a gente olha para o Georges Méliès, 1902, Trip to the Moon, para mim aquilo é metaverso. É desconstruir as realidades, é expandir a nossa percepção. Então, quando a gente olha hoje para o metaverso, existem vários universos nesse metaverso, nessa internet espacial. E, entre eles, existe um, que é no qual eu trabalho hoje, que se chama Decentraland, que foi o primeiro metaverso governado pelos seus usuários. E isso já é, acho que, uma grande questão para o direito. Como é que é você ter uma plataforma que não tem uma corporação que rege, mas que, na verdade, é uma plataforma onde todos os usuários têm um pedacinho, como se eles tivessem uma cota, e eles votam nas medidas daquele mundo virtual. Então, é assim que a Decentraland funciona. Um dia, em 2017, eles criaram uma terra virtual, distribuída em vários terrenos virtuais, e venderam esses terrenos. E cada pessoa que comprou um terreno virtual tem direito de voto nesse mundo. Então, a comunidade é super ativa, eles propõem novas medidas, propõem novas leis, essas leis são votadas por essa comunidade, todo o dinheiro que existe nessa plataforma é redistribuído para ideias da comunidade, e é assim que a plataforma cresce. Então, é muito diferente do que a gente está acostumado, mas é uma nova maneira da gente pensar governanças, né? E aí a gente vê esse termo que agora também está muito popular, que é a DAO. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas significam Decentralized Autonomous Organizations, que nada mais é do que quando você tem uma comunidade de usuários que rege a plataforma sem um poder central. É o contrário do panóptico. Não é o contrário do panóptico, nesse sentido. E aí, quando esses terrenos foram vendidos e essa comunidade foi formada, eles falaram assim, bom, a gente precisa criar uma organização dentro da nossa comunidade que tome conta do desenvolvimento técnico da plataforma, né? Alguém que fique focado em criar conteúdo, em levar essa plataforma para um outro nível. Tipo quando a gente olha o Roblox, né? O Roblox é uma corporação, é uma empresa, é um jogo.
mas você precisa de um time que faça uma plataforma se tornar o Roblox. E aí foi criada a Decentraland Foundation, que é uma fundação sem fins lucrativos, que eu gosto de falar assim, o jeito mais fácil é tipo um Ministério da Cultura do metaverso. E é lá que eu trabalho como produtora sênior. Então, o que a Decentraland Foundation faz? Ela toma conta da propriedade intelectual, de tudo que é feito, ela está atrás dos grandes eventos da plataforma, ela está por trás do desenvolvimento da plataforma de maneira técnica. Então, ela recebeu um vesting, um fundo da comunidade durante um período de alguns anos para puxar a plataforma para o próximo nível, do ponto de vista técnico e de conteúdo. Então, tudo isso já é muito interessante. Ainda tem um outro ponto. Tudo que é criado pela fundação e pela comunidade é open source. Então, o que significa? Que a gente tem um repositório no GitHub, que é uma plataforma usada por desenvolvedores para contribuir, né, para deixar códigos abertos. Então, a qualquer momento, qualquer um pode pegar o código e criar uma nova Decentraland. E isso é muito louco, né? Por que ninguém faz isso? É muito interessante. Eu acho que é legal a gente entender também como que a ideia de pertencimento, de comunidades, está crescendo muito. E, ao invés de alguém chegar e falar, vou criar uma outra Decentraland, as pessoas falam, não, vamos reunir essa comunidade, eu vou crescer essa plataforma, eu vou trazer a minha voz para esse espaço. Então, essa não tem tanto a ver com moda, mas tem muito a ver com metaverso, né? E agora que vocês já sabem da Decentraland, eu vou entrar em outros pontos. Então, vamos lá. É muito interessante quando eu venho para o Brasil para conversar com a comunidade brasileira sobre metaverso, porque eu acho que a comunidade sul-americana entende muito de gambiologia. E eu acho que a ciência da gambiologia ela está muito por trás do que é essa nova leva da inovação e da Web3. Por quê? Porque eu acho que nós, latino-americanos, sul-americanos, somos muito adaptativos, muito. A gente encontra um problema, a gente vai lá e resolve. Se não resolve, faz o gatunete. E assim vai, não é? Mas a gente acha um jeito. E isso é o metaverso. Isso é a gente pensar na disrupção da internet, que é chamada de Web 2. Né? A Web 2 é a internet onde a gente começou a se socializar, a gente tem as redes sociais, a gente tem o Facebook, certo? A gente tem o Google. Só que essa internet ela abriu uma janela de possibilidades, mas ela também engessou a gente, né? Porque a gente virou o maior produto da Web 2. Os nossos dados, até eu não recebi nenhum cheque até hoje de todos os lucros sobre os meus dados. Alguém recebeu? Aqui acho que não. E aí a gente começou a acordar um pouquinho, né? Mas espera um pouco. Está todo mundo fazendo dinheiro em cima dos meus dados, menos eu. E aí a Web3 ela vem com essa nova proposta de pessoas fazerem a internet para pessoas, da gente tomar posse daquilo que nos pertence, porque a internet ela é uma extensão do nosso mundo. E assim nasce a Web3, que, na minha opinião, é uma resposta adaptativa a tudo que a gente vê, né, acontecer nas últimas 2 décadas. E, curiosamente, a Decentraland nasceu na Argentina. Então, eu acho que também é uma resposta a pensar um outro modelo econômico para uma economia que também não é favorável, a resposta a problemas que a gente vê no nosso cotidiano. E como o meu background é artes, né, e arquitetura, eu sempre gosto de entender um pouco o que é virtualidade para a gente chegar no discurso do metaverso e pensar na semana de moda, na semana de arte e tudo mais. A virtualidade não é uma coisa nova. Né? Se a gente olha, a gente está tentando capturar essas imagens mentais há muitos milênios, né? Começando com as pinturas rupestres. Se a gente pensa em Platão, ele falava já da ideia da virtualidade que vem do campo das ideias. Se a gente pensa nas pinturas em diversos... O desenvolvimento da imagem em movimento. Eu adoro Kandinsky, eu acho que ele é super metaversico, porque ele pintava música. Né? Tem várias linhas de teóricos que dizem que ele pintava Wagner. Então, é interessante a gente pensar o que é pintar música, né? E aí a gente começa a pensar na história do cinema e da imagem em movimento como a ideia de imersão, de você expandir o espaço em volta de você, já estava lá. Isso não era uma coisa que a gente nunca pensou sobre isso, e daí nasceu 2020, alguém falou metaverso, caraca. Não, isso já estava lá. E aí a gente tem algumas referências que talvez vocês conheçam, talvez vocês não conheçam. Esse filme chamado Soylent Green é um filme dos anos 70, muito disruptivo, que faz a gente pensar sobre esse futuro muito incerto, muito cibernético, a dominação. O Blade Runner é super famoso, o Tron também é super famoso, Matrix, que eu acho que inaugurou esse entendimento do que é o ciberespaço, né? Que é esse espaço sem fronteiras. Você quer colocar alguma coisa?
Ah, obrigada. Você vai colocar? Eu acho que tem. Você quer me dar? Imagina. Deixa eu só ver se está funcionando. Tem que ligar? Acho que tem que ligar. Deixa eu ver. Acho que não está funcionando, não. Também, se não tiver, eu venho aqui para o... Você quer ver? Eu vou continuar falando, mas a ideia, por exemplo, a gente pensa em Matrix, né? Acho que todos vocês assistiram Matrix. Aquilo é o que a gente chama de Web 2, né? Essa ideia do ciberespaço, esse grid, o Tron também, que é um espaço sem fronteiras, sem limites, uma coisa muito abstrata. E hoje a Web 3 ela é mais espacial. Se vocês já ouviram falar da Decentraland, do Roblox, do Zepeto, do Sandbox, a gente está falando de espaços que reproduzem a fisicalidade do mundo que a gente vive, né? E é muito legal voltar nesse livro, Neuromancer, que foi o livro que cunhou o termo ciberespaço. Uma ficção que cunhou um termo que a gente usa no nosso dia a dia. E aqui é um pouco essa ideia de que nós temos a missão de pensar novos modelos e novas soluções. E eu acho que quem está no direito, eventualmente, vai se deparar com desafios que vão trazer um pouco a necessidade de fazer esse hacking, assim, como que a gente pensa de maneiras diferentes. Então, pensando de maneiras diferentes, aqui a gente tem duas imagens, né? Uma imagem da Decentraland, como é hoje a plataforma, o mapa dessa plataforma, e aqui é o Sandbox, que é um outro metaverso que também se dá dessa maneira de mapa, né? O que é muito legal é que isso explica muito bem a transição de uma internet sem fronteiras, que é a Web 2, para uma internet espacial, a Spatial Web ou Web 3. Porque você começa a ter espaços mesmo. Você tem ruas, você tem espaço público, você tem via pública, você tem coordenadas. E é assim que esses mundos virtuais funcionam. Quando você entra na Decentraland, você tem que ter uma coordenada para onde você vai. Tem norte, tem sul, tem leste, tem oeste. Inclusive, ontem eu levei meu pai para passear na Decentraland, e meu pai tem 62, e ele não entende nada de internet, né? Mas daí, quando tem essa coisa de coordenadas, então tem norte, sul, leste, oeste, então eu posso ir para a direita e para a esquerda, eu acho que já é mais palatável para diversas gerações que também ficaram fora do discurso da internet nos últimos anos, né? É uma analogia ao mundo que a gente conhece. Então, a gente tem novas perspectivas, novas moedas, né? Porque a gente tem as criptomoedas que existem nesse mundo, e a gente também tem um novo entendimento da internet. E tudo isso impacta como as pessoas criam informação, como a gente cria arte, como a gente cria moda, como as marcas vão entrar nesse espaço e como a gente também precisa repensar o direito nesse contexto. Então, quando eu comecei a trabalhar, obviamente, com a Decentraland, eu percebi assim, que o que eu já estava pesquisando, que era a questão do open source e de pensar criatividade e economia criativa de maneira horizontal, é essencial, né? Então, a gente vem de um mundo em que as marcas ou grandes criadores eles têm o poder, o domínio sobre uma peça, uma obra, um produto, e agora a gente vê que quem habita esses mundos são comunidades. E essas comunidades são a chave de sucesso para as marcas. Então, se você não horizontaliza esse processo de criação, se você não aprende a ouvir essas comunidades de usuários, as marcas nem sempre vão ser bem-sucedidas nesse processo de criação e elaboração das experiências no metaverso. Então, a gente está se aproximando de um mundo em que unir forças é mais importante do que dividir forças. E aí, vamos falar um pouco, então, da semana no metaverso, tá? A Metaverse Fashion Week aconteceu em março desse ano, do dia 24 ao dia 28, e foi uma mistura de eventos num único grande evento. Então, a gente teve sessões roundtables com marcas e designers, a gente teve desfiles de moda no metaverso, a gente teve lojas virtuais que foram criadas para essas marcas, e a gente teve muitas festas. A Decentraland é famosa por festas. Então, muitos DJs tocam na Decentraland, a galera dança, os avatares, eles gostam... Todo mundo gosta de se vestir de um jeito bem diferentão, assim, né? Eu acho que tem uma outra coisa da identidade no metaverso, ela é uma outra possibilidade. Você pode ser você, mas você pode ser você de uma outra forma, você pode ser outra você. É muito interessante. E aqui é um pouco um recap do que aconteceu. Então, esse é um exemplo de uma loja virtual que a gente fez para uma marca chamada Dundas. Ele é um designer americano muito famoso chamado Peter Dundas. Ele vestiu várias celebridades, assim, tipo no Super Bowl.
Ele é bem famoso com essas roupas super espalhafatosas, bonitonas. Aqui é um desfile de um artista de NFT, que fez um desfile especial, e, a partir dos NFTs dele, ele criou roupas. Então, isso também é muito interessante, você pensar como que você pega uma peça que é 2D e você abre essa peça em outras maneiras, na arquitetura, na vestimenta, de maneiras mais espaciais e imersivas, né? Aqui é uma festa, claramente. E aqui são outros exemplos de lojas, né? O Ele Sabe, ele teve uma loja, ele teve um desfile, e esse foi o famoso desfile da Dolce & Gabbana, em que o Stefano Gabbana ele criou uma coleção do zero para esse evento, em que as modelos eram gatos, ou gatos female, male também. Então, já é interessante você repensar o que é o standard de beleza, o que é ser modelo no metaverso, o que é padrão, o que não é padrão no metaverso. Acho que não tem padrão no metaverso. E como que você pode brincar com essa narrativa? Porque, em inglês, a andada da modelo é chamada de catwalk, né? Então, é daí que veio essa ótima piada. O Stefano Gabbana arrasou. Então, quando a gente pensa em todas essas questões, né, o que essa Web3, o metaverso, nos permite? O que muda em relação ao que a gente já conhecia? Quando você é uma marca, quando você é um criador, ou quando você é uma pessoa que está estudando, entrando nesse mundo, muito do que acontece no metaverso é em primeira pessoa. Então, é você dentro daquele espaço, você navegando, você comprando uma roupa virtual, você explorando um mundo desconhecido. E você criando amigos, né, comunidades, relações, senso de pertencimento. Outra coisa que tem acontecido muito, e eu acho que isso é bem interessante para a parte de direito, é você conectar produtos físicos com digitais. Então, a gente está caminhando para um mundo em que, se eu sou uma marca de moda, por exemplo, e já tem marcas fazendo isso, por exemplo, o Tom Hilfiger fez uma coleção que estava na Decentraland e você podia comprar uma camiseta conectada com a roupa virtual. Em que você vai comprar um NFT e aquele NFT vai te dar direito a ir numa loja e trocar por uma roupa física. Ou o contrário, você compra uma roupa física que dá direito a uma roupa virtual para o seu avatar em algum metaverso. Também tem outras coisas que estão acontecendo. Às vezes você vai comprar um NFT, ele não vai te dar direito a um produto físico, mas ele vai te dar direito a entrar numa festa da Dolce & Gabbana. Ele vai te dar direito a ter acesso a eventos exclusivos. Acho que tem um modelo da Soho House, que é um clube exclusivo que foi fundado em Londres, né, e que hoje tem no mundo todo, que é um pouco isso. Você tem que pagar uma membership e você tem acesso a todas as Soho Houses no mundo, né? Eu acho que esse modelo tem virado meio que popular no mundo dos NFTs, em que você compra um NFT e você tem acesso a um clube de vantagens, a uma comunidade específica. Então, isso a gente também vai ver cada vez mais vazando do metaverso. E outras coisas que são importantes é pensar na gamificação da experiência de compra, da experiência de moda. Isso é inevitável. E essa discussão está acontecendo há muito tempo já com realidade aumentada, realidade virtual e assim por diante. Então, quando a gente vê todas essas transformações, a gente percebe que tem um novo ecossistema criativo nascendo, em que as marcas estão co-criando com criadores do metaverso, com esses usuários. Eles vão consultar a gente para saber o que você quer que a gente crie. Como que a gente vai criar uma coleção de roupa juntos? Eu acho que isso é muito interessante e, óbvio, traz desafios, né, do ponto de vista da ownership. Aqui tem algumas outras imagens que eu acho que são bem legais. Essa loja aqui foi uma das minhas favoritas do ponto de vista do resultado estético. Eles pegaram a estamparia dessa marca chamada Chufi e colocaram nas paredes da loja, né? Eu acho que isso é muito legal. E aí a gente vai para uma conversa um pouco mais séria, que eu acho que é até uma conversa um pouco mais ideológica, eu diria, que é a gente pensar que nós temos uma grande responsabilidade em construir essa internet do futuro, né? Porque, por muito tempo, a gente passou por esse processo extrativo e agora é a chance que a gente tem de criar uma internet de pessoas para pessoas. E é muito louco, porque quando a gente pensa em internet 3.0, né, a gente está muito acostumado a vir de um mundo em que, sei lá, alguém hackeou a minha conta, alguém dá um jeito de te ajudar a resolver esse problema. Você liga para o teu banco vai resolver. Na Web3, quando a gente fala de criptomoedas, de carteiras digitais, essas coisas assustadoras que ainda nem todos nós conhecemos, né, você é responsável 100% pelos seus atos na internet. Então, se você dá a chave de acesso da sua carteira digital para alguém, você é o seu advogado. É um pouco esse problema. Então, a gente tem que pensar como que a gente resolve essas questões e protege, né, todos nós. Porque esse vai ser um dos maiores problemas. Scamming, né,
golpes, isso é uma coisa que acontece muito para quem tem carteiras digitais, lida com moedas virtuais. E eu não sei se vocês usam Discord. Quem aqui usa Discord? Ótimo. No Discord é o grande lugar dos scams, né? Você entra no Discord, tem sempre alguém falando, clica nesse botão aqui, clica nesse link, e pronto. Então, o Discord é uma ferramenta que é muito crucial para a comunicação dessas comunidades do metaverso, mas não tem regulação nenhuma, não tem garantia de segurança nenhuma. Então, é lá que a maioria dos criminosos vão tentar roubar as carteiras, os dinheiros, os NFTs e tudo mais. Então, é uma nova fase em que grandes responsabilidades, assim, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, disse o tio do Spider-Man, não é mesmo? Essa frase eu sempre repito, mas é verdade. E isso também traz uma outra discussão, que a gente está tão acostumado, né, a ser monitorado na Web 2, e agora a gente tem o direito de privacidade. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo hoje no metaverso, a gente está falando de uma internet em que o usuário ele é 100% privado, né? Quando você está no Ethereum, quando você está no metaverso, quando você usa a sua carteira digital, ninguém sabe que você é uma mulher brasileira que mora em São Paulo, que tem 21 anos. Não. Esses dados eles não estão lá. Então, quando você pensa em KYC, né, que é Know Your Customer, ou você entender o seu usuário, existe uma área muito incerta, porque é parte dessa nova filosofia de vida em que eu tenho direito de ser esquecido e de não saber, dos outros não saberem quem eu sou. Então, é interessante a gente vir de um momento em que todo mundo sabia quem eu era, onde eu morava, o que eu fazia, o que eu como a cada 10 minutos, para um outro momento da internet em que eu tenho um avatar que pode não ser eu, né, que pode não representar quem eu sou no mundo físico. Então, essas são questões muito interessantes, mas que, ao mesmo tempo, abrem uma série de possibilidades de criação de identidades. E aí, aqui um exemplo interessante. Não sei se vocês conhecem o DJ Deadmau5. Vocês conhecem? Acho que escreve com um 5 no lugar do S no final. Ele é famoso por ser esse DJ que veste essa cabeça de Mickey. Ele faz várias festas, enfim, ele está muito no metaverso. E ele participou de um festival musical que a gente faz todos os anos na Decentraland no final do ano. Inclusive, esse ano vai ser no dia 10 de novembro. E é muito interessante como, nesses eventos em que você tem essa reconstrução da identidade, sobretudo um DJ que ninguém sabe quem ele é por trás da máscara, as pessoas usam aquilo como uma oportunidade de expandir quem elas são. E é por isso que a moda é tão importante no metaverso. Porque a moda é um instrumento de self-expression, de expressão já no nosso mundo físico, mas nesse espaço virtual ainda mais. Porque você pode totalmente transformar o seu corpo, você pode se comunicar com aquela aparência, você vai pertencer a uma comunidade, dependendo do que você veste, que tipo de roupa virtual você compra. E, obviamente, você dá apoio para esses criadores que estão nesse mundo, né? Então, é muito interessante. Aqui você tem, só para vocês entenderem, são os nomes dos usuários, né? E a galera curtindo. E quando a gente olha para esses mundos virtuais, é muito interessante a gente também pensar que a gente está indo um pouco contra as leis da física. E é isso que é legal. Quando você vai numa experiência imersiva, quando você usa VR, o que é bacana é que você está desafiando as limitações desse mundo físico, né? A gente vence muitas coisas no metaverso. Ninguém envelhece, não é? As pessoas tecnicamente não morrem. Você pode voar, você pode pular e nada acontece com você. Por exemplo, em vários eventos, muitos usuários adoram ficar pulando assim dos prédios, do rooftop. E é muito engraçado quando você está no metaverso. Então, tem uma coisa assim de você também se desafiar nesses espaços, você brincar com aquilo que é um pouco proibido. Eu acho que essas coisas são interessantes. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui de arquiteturas impossíveis aí que eu acho que são interessantes para a gente olhar, e de algumas marcas que são marcas de moda somente digitais. Então, por exemplo, a Ouroboros, ela é uma marca de roupas digitais só, ela não tem roupas físicas, e ela fez uma colaboração super interessante com a cantora Grimes. Você sabe quem é a Grimes? Que é a ex-mulher do Elon Musk? Ela, inclusive, fez um show na Decentraland, que ela estava fazendo assim, várias danças, assim, Anitta, achei ótimo. E a Ouroboros é um exemplo de uma marca que nasceu no metaverso. Eles criam roupas virtuais que você pode sobrepor ao teu corpo com realidade aumentada ou só para você vestir nas redes. E também eles criam roupas que você pode vestir com o seu avatar. E fizeram essa loja sensacional, que tinha um game dentro. Então, você entrava nessa loja suspensa, né, essa espécie de
selva suspensa e você tinha uma quest, que é um jogo. Você vai lá, você começa a jogar o jogo, você tem que achar diferentes elementos daquela roupa, o tecido, um detalhe, uma joia. E quando você acha todos esses elementos e você cria a peça, você ganha um presente, você é rewarded, né? Isso é parte dessa gamificação, né? E isso é muito comum nesses mundos. Você vai lá, você joga um joguinho e aí você recebe alguma coisa em troca. E isso fideliza, isso cria um senso de pertencimento. Você começa a ter pessoas... você está vestindo a mesma roupa que eu, que legal. Você jogou aquele jogo? Então, é um pouco isso de você unir pessoas através da moda. Eu acho que isso é muito interessante. Mas, obviamente, a moda vive o metaverso, né? Então, a Coca-Cola, por exemplo, fez uma ação, que foi o primeiro NFT drop deles, né? A primeira vez que eles lançaram o NFT... Eles fizeram na Decentraland e, de novo, arquiteturas impossíveis são regra no metaverso. Então, tem uma lata gigante, aí você tem que meio que climb, né? Você tem que subir essas escadas, você tem que fazer um joguinho para conseguir chegar no meio da lata. E aí lá você tinha uma coleção de roupas virtuais da Coca-Cola e uma coleção de NFTs da Coca-Cola. Então, é muito interessante a gente ver como as marcas vão se desdobrando, né? Isso é um exemplo de Era um bolo de aniversário da Decentraland, que também tinha um jogo dentro. A gente tem Papai Noel voador, também é uma outra coisa, que a gente tem esse Papai Noel, no Natal, ele vai distribuindo presentes no metaverso com esse jetpack. Então, é legal a gente ver como é um jeito de você se apropriar da cultura que a gente já conhece e reconstruir isso. E são algumas imagens da coleção da Dolce & Gabbana que foi feita. E o que é mais legal? Primeiro, eles fizeram o desfile de moda, que foi super bacana. Depois, eles fizeram o lançamento de uma coleção de NFTs que dava acesso a um membership, tipo uma assinatura da família Dolce & Gabbana. E, para quem comprou aqueles NFTs, eles começaram a fazer diferentes drops e lançamentos de roupas virtuais para o seu avatar e distribuíram também NFTs que permitem que você troque por roupas físicas da Dolce & Gabbana. Eu acho que esse processo de trocas vai começar na semana que vem. Então, você vai lá, você apresenta o seu NFT e você pode sair com um tênis da Dolce & Gabbana. E eu acho que isso é super legal para várias marcas, não só para o mundo de luxo. A moda de luxo já tem um pouco isso incorporado, né? Dessa coisa de você ser VIP, ter acesso a um tratamento especial ou a produtos que ninguém tem acesso, mas de você ter clubes de acesso, comunidades, isso vai ser distribuído em várias áreas da moda. Isso traz, obviamente, o engajamento e o senso de pertencimento. E outras grandes marcas começaram a entrar no metaverso, pelo menos na Decentraland, né? Por exemplo, a Selfridges é uma grande loja de departamento da Inglaterra, muito tradicional, né? Que passou por altos e baixos, e eles criaram uma loja dentro da Decentraland com uma exposição do Victor Vasarely, que é um artista plástico super reconhecido, e o Paco Rabanne, que colaboraram para fazer uma série de NFTs. O Tommy Hilfiger, que, obviamente, foi o primeiro a fazer uma coleção digital. Vamos usar o termo híbrido, que digital é muito feio, mas... híbrido, mas é digital, que é físico e digital juntos, né? E isso é uma coisa que eu adoro, porque eu acho que quando você pensa que a moda vai ser essa primeira ponte de acesso entre o mundo físico e digital, a gente entende como a moda vai ter um papel fundamental em criar essas analogias, né? Porque todo mundo entende o que é uma camisetinha, né? Todo mundo. Camiseta virtual, camiseta física, você compra uma, leva outra. Todos esses são conceitos que a gente entende. Então, a moda vai ter um papel muito importante nessa transição que a gente está passando. E aí eu vou falar da Samsung, que é um caso bem interessante, porque a Samsung Brasil também está bem ativa no metaverso, né? A Samsung dos Estados Unidos entrou na Decentraland e de uma maneira muito interessante. Porque o que acontece? Quando você é uma marca, pelo menos nesse momento que a gente vive, geralmente você vai falar com a fundação e a fundação te conecta com criadores da comunidade da plataforma. A Samsung nunca conversou com a fundação, eles falaram direto com criadores de 3D que existem na comunidade, de uma maneira muito orgânica. E isso é o que se deseja, né? Que os metaversos sejam orgânicos. Se você é um artista 3D, que você está na Decentraland, o que a gente quer é que uma marca saiba de você e te contrate para fazer o projeto deles. Não tenha que ser mediado de maneira alguma. E foi isso que eles fizeram. Eles contrataram um grupo de 3D daquele ecossistema que construiu a primeira loja da Samsung no metaverso e que é uma loja
que tem vários lançamentos de produtos ao longo dos anos. Então, assim, dos últimos 2 anos, praticamente. Então, você vai lá, você tem um jogo, você consegue coletar um voucher para ganhar um desconto num lançamento da Samsung. Eles têm feito uma série de festas nesse espaço. E a Samsung Brasil também tem feito eventos aos poucos no metaverso, né? Aqui são alguns exemplos também. A gente teve a Sofia the Robot. Vocês lembram dela? Que foi uma robô que deu uma entrevista fatídica em que parecia que ela queria exterminar a humanidade e tal. Então, ela estava na Decentraland também. Esse foi o ano novo para 2022, que foi reproduzida a Times Square dentro da Decentraland. Acho que aqui é interessante a gente também pensar como que grandes corporações, a gente pensar a parte de imobiliária, de real estate, é muito forte nesses espaços, né? Então, a gente tem agências imobiliárias no metaverso, em que estão vendendo terras, alugando terras. Isso aí já é complicado no mundo físico, imagina no metaverso. Então, é interessante a gente também pensar como que se dá essa questão de propriedade, né? Propriedade privada. O que é propriedade privada no metaverso? E eu apresento sempre alguns números, porque eu acho que números são a parte mais tangível, né? Principalmente quando você tem que falar com marcas e mesmo com audiência em geral. Então, da Semana de Moda, a gente teve um resultado muito positivo. A gente teve 7 bilhões de impressões em socials, e isso é um número muito grande, né? Obviamente que o fato da gente ter grandes marcas ajudou demais, e eles super abraçaram essa aventura, mas a gente também teve a cobertura de quase 500 media outlets. O que são media outlets? Revistas. Então, várias Vogues cobriram, a Elle cobriu, a Forbes cobriu, a CNN. Então, foi um jeito realmente da gente começar a educar as pessoas sobre o que é o metaverso, o que é a moda no metaverso, e começar, aos poucos, a trazer as marcas para esse espaço e entenderem o que elas podem fazer, né? E a gente começar a entender também quais são alguns problemas que a gente encontra nesses espaços. Então, eu sempre gosto de fazer um comparativo do que é a Web 2 versus a Web 3, porque a gente vai ser consumidor dessa Web 3, né? E todos nós aqui somos responsáveis por construir esse novo ecossistema. Então, a gente vem de uma web que era centralizada, tecnicamente é centralizada, a gente não é parte da construção das ferramentas, a gente só consome as ferramentas, né? Os usuários são consumidores desse mundo que já existe, que é pré-editado por um grupo corporativo específico, né? E as ferramentas que são da Web 2 geralmente são para o consumo. Quando eu entro no Instagram hoje, ainda que eu adoro entrar no Instagram para ver vídeo de gatinhos e cachorros e afins, é uma ferramenta comercial, né? A cada 10 coisas que você vê, 3 são para você comprar. Então, eventualmente, a gente percebe que a Web 2 virou esse instrumento de venda e de consumo. A gente tem um outro termo que eu coloco muito, que isso vem da minha tese de doutorado, que é a ideia de data outsourcing, que é praticamente você extrair o dado do outro, vender, você faz o lucro e está tudo bem. Então, isso também é parte desse modelo de negócio, assim como a extração de dados, a falta de transparência. Essas são as coisas negativas. Tem muitas coisas boas da Web 2. A gente começou a aprender a usar redes sociais, a gente começou a poder escrever as nossas ideias na internet, mas tudo isso muito limitado por esses pontos não tão positivos, né? E a gente entra na Web 3, que tem os pontos positivos de que, em contraponto a esses, é open source, que significa que todos nós temos o poder de transformar, o poder de mudar as ferramentas, de construir as ferramentas juntos. A gente é convidado, né, para construir esses mundos. Então, quando você pensa nas DAOs, o que são as DAOs? São várias pessoas que querem juntas construir um mundo virtual, uma ferramenta, querem ter o direito de voto, querem ser ouvidas, né? Não só falar com um help center que nunca vai responder o seu e-mail, mas está lá no cotidiano da transformação. A gente pensa também que as ferramentas, a internet se torna mais um espaço de socialização. Quando eu converso com o pessoal da comunidade da Decentraland, a maioria deles vai para o metaverso para curtir a vida, assim, para jogar jogo, para ir na festa, para encontrar os amigos. Muito raro as pessoas irem para, meu Deus, eu quero ficar scrolling forever e comprar 1 milhão de coisas, né? Eventualmente você vai consumir coisas no metaverso, mas hoje é para você se encontrar, né? Com outros e consigo mesmo. E aí, quando a gente pensa em cripto, né? Em criptografia, por isso que a gente está no Ethereum, por exemplo, na rede Ethereum, porque é criptografado. Significa que os seus dados são seguros dentro daquele mundo. As pessoas não têm como te encontrar, não têm como saber quem você é. Então, isso tem um ponto
positivo e, óbvio, tem um ponto negativo, porque quando as pessoas também querem cometer crimes na internet, cybercrime, é um pouco mais complicado de você fazer essa investigação. Então, esse acho que é um ponto para a gente pensar. E, obviamente, eu gosto muito da ideia de transparência, porque, tecnicamente, todas as transações que acontecem dentro do Ethereum ou de qualquer rede de cripto, elas estão lá. É quase como se você abrisse o caderno de um contador e todo mundo pudesse ver o que aconteceu desde a primeira transação até a transação última de hoje. Então, você não pode esconder coisas. Todo mundo sabe quem enviou o que para quem comprou qual NFT, quantas pessoas compraram o mesmo NFT ao longo dos últimos 3 anos, quanto que se vendeu, quantos % foi para o artista que originou aquele NFT. Então, todas essas informações estão lá e podem ser monitoradas por qualquer um de nós, né? E aí, eu acho que o grande termo que a gente ouve agora muito é comunidade, 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 porque é comunidade. A Web3, ela é formada por pessoas. Então, se você é uma marca, se você é um advogado, inclusive tem uma advogada na Decentraland, ela abriu um escritório esse ano, foi a primeira advogada. Eu não sei exatamente que casos que ela está lidando, mas ela dá assessoria de direito dentro ali do espaço para os usuários. Mas é muito importante a gente entender que comunidades vão ser as grandes máquinas que vão movimentar esse mundo virtual. Porque as comunidades nada mais são do que os usuários que criam aquela plataforma, que consomem aquela plataforma e que vão direcionar o que as marcas deveriam estar fazendo, né? Então, no Brasil, a gente já usava o termo comunidade em diferentes contextos e agora a gente tem esse termo comunidade no contexto da Web3 e que vai ser o grande direcionador, o vetor de tudo que vai acontecer. E aí, eu sempre gosto de falar que a gente está muito acostumado a ver o mundo dentro dos quadrados. A Gisele Begelman, que foi minha orientadora, fala muito isso, que o mundo é todo framed, né, em telas, em volta de nós o tempo todo. E, infelizmente, o metaverso ainda está nessas telas, mas ele vai, eventualmente, sair das telas. A gente tem que pensar a moda também com realidade aumentada, com realidade virtual. Como é que vai ser quando todas essas roupas da Dolce & Gabbana existirem no nosso mundo, no topo das roupas físicas que a gente veste? Quando as pessoas no mundo físico usarem uma máscara do avatar delas. E isso já está acontecendo. Isso vai transformar como a gente se reconhece também no mundo físico em torno de nós. E aí eu gosto de terminar a minha fala também falando um pouco de que as pessoas tendem a pensar muito assim, mas você acha que o mundo virtual vai substituir o mundo físico? Isso é um pensamento muito errado, porque, na verdade, eles são a mesma realidade. O mundo físico e o mundo virtual já estão unidos para sempre. Então, a gente tem que entender que essa divisão de águas não acontece. Ela já desapareceu, essa linha divisória já se desfez. Então, a gente tem que pensar como que todo esse contínuo de virtualidade e realidade física, como que ele vai existir? Como que a gente pensa o direito nesse contexto? Como que a gente pensa a moda nesse contexto, o consumo nesse contexto? Alô? E aqui é um exemplo disso. Todos esses exemplos são ou de realidade aumentada para a moda, né? Então, como que a gente repensa essas estéticas, e de produtos híbridos. Então, por exemplo, essa marca, a Bulova, que é uma marca famosa de relógio, lançou um relógio físico conectado a um relógio virtual na Decentraland. A mesma coisa para a Etro. Então, todas essas coisas, elas rompem com os limites do que a gente já conhece e vão redefinir não só a parte de direitos autorais, mas também a gente começar a pensar como o mundo físico vai ser invadido por esses elementos digitais, né? E que o futuro, ele é junto, não é separado. A gente está tão acostumado que todo mundo compete, mas essa nova economia criativa, de que tem muitos criadores 3D na internet, que estão construindo experiências, ela é num tom mais colaborativo do que competitivo. Porque, inclusive, quando a gente olha para o mundo dos NFTs, digamos assim, como o criador original tem um percentual garantido, né, pelo sistema, você criou um NFT, você sempre vai receber por aquele NFT até o servidor explodir, entendeu? Praticamente, assim. Você sempre está registrado, é um smart contract, é um contrato inteligente, o que significa que, no sistema, você sempre vai receber 2% toda vez que alguém vendeu o seu NFT. Então, também, isso garante uma certa tranquilidade para os criadores, mas levanta outros problemas, que eu acho que a Ivani vai apontar, a gente pode discutir. Então, é legal a gente pensar essa questão da colaboratividade no mundo criativo e da moda. E aí eu termino com alguns pontos importantes, que esses são os que eu preparei para a professora Ivani poder trazer, que são, acho que, relevantes para a gente pensar
não só o campo da moda, mas o campo da Web3 em geral e o do direito. Então, por exemplo, a ideia de ownership, né, que é você ser dono de uma peça. Como que ela se dá? Quando você faz um NFT, como eu mencionei, você é dono daquela peça do começo ao fim. Mas quando eu compro um NFT, eu sou dona do copyright, do IP daquele NFT. Eu posso fazer um filme daquela personagem e só eu fazer dinheiro com aquela personagem. Então, como que essas coisas se dão, né? O data privacy é super importante para o usuário, mas quanto que ele não impacta a ideia de know your customer, né? Como que ele permite que talvez outras coisas não tão legais aconteçam. Então, a gente tem que saber proteger todo mundo nesse contexto. A questão dos IP rights que são compartilhados, a ideia de cocriação de produtos entre marcas e comunidades, isso é um tema complicado, né? Porque as marcas antes tinham direito sobre os produtos que elas criavam. No futuro, uma comunidade, digamos que o Bored Apes e a Dolce & Gabbana vão criar um produto, imagina. Esses dois grupos vão ter que dividir todos os lucros, né? Todos os IP rights. Isso é muito mais complicado. E, obviamente, pensar esse termo, que é meio assustador, se chama Crypto Anarchy, mas foi um movimento dos anos 80 que praticamente se dá nessa ideia de direito à privacidade, de direito a você ser dono dos seus próprios dados e, querendo ou não, ele está impactando o que hoje a gente conhece como a Web3. Então, acho que todos esses pontos são relevantes para a professora Evane trazer para a gente discutir. E, caso vocês queiram me encontrar, ou conversar, ou pesquisar, eu estou disponível. Esse é o meu e-mail. E todas as minhas redes sociais são iguais. É GG Casimiro. Muito obrigada, pessoal. Giovana, obrigada pela meta-palestra, não sei como a gente pode chamar. Muito obrigada. Eu acredito que todos que estão aqui estão já pensando nos desafios que nós vamos ter que lidar e quais as oportunidades que o metaverso também nos abre. Então, eu vou convidar agora a professora Evane para fazer a mediação. Evane, como você quiser. Se quiser ficar na mesa, né? E nós vamos abrir para algumas perguntas. Então, vamos conversar. Esse é o momento agora que nós podemos conversar, e nós vamos conversar também, né, entre dois mundos, o físico e o pessoal que nos acompanha online. Gente, muito obrigada. Então vamos passar para a mediação. Evane, com você, por favor. Obrigada. Bom dia a todos. Estão me ouvindo, não? Bom dia a todos. Queria agradecer à professora Renata e ao professor Fábio, mais uma vez, pela oportunidade. Eu sou da área do processo civil, mas a minha paixão de pesquisa é o Fashion Law, desde que, enfim, da Renata. Eu acho que é uma área tão transversal, tão multifacetada, que ela é realmente apaixonante. Então, eu queria agradecer, viu, Renata, mais uma vez, pela oportunidade. Como a gente viu, o metaverso é uma realidade, não é? E, como bem colocou a Giovana, não são excludentes. Não é que nós vamos ser engolidos pelo metaverso, pela inteligência artificial, e vamos deixar de ser humanos, não é? Nós, humanos, que estamos, vamos dizer, à frente do metaverso, e por isso ele surgiu, não é? Ele surgiu a partir dessa criação humana, né? Até a Giovana já colocou de uma advogada no Decentraland, nessa plataforma. Nós, aqui no Brasil, temos escritórios de advocacia que já têm a sua plataforma em metaverso, né? Até para atender às necessidades contemporâneas. Então, eu acho que nós, operadores do direito, acho que aqui a maioria que está presente, que nos assistem, né? São operadores do direito, e nós vamos ter esses desafios que a Giovana já pontuou. Então, a primeira questão, né, a Renata também, que é aí da área do direito civil, que traz muita reflexão, sempre a propriedade, né? Você pensa, puxa, mas como é que eu vou ser dono de algo nessa plataforma digital, né, nessa plataforma mais etérea? Nós realmente vamos ter que reaprender a propriedade, não que ela vai deixar de existir, mas ela vai se adaptar ao modelo
virtual, ao modelo digital. Nós temos, talvez, um certo receio, né, geral de tratar de conceitos jurídicos que existem e apenas aplicá-los no mundo digital com as suas adaptações. Então, a propriedade do NFT, né, desses tokens, eu traduzo, me perdoa, Giovana, se eu estiver traduzindo de uma forma muito elementar, mas um NFT como um recibo de propriedade. É como se você tivesse um recibo que você adquiriu aquela obra, ou aquela roupa, ou aquele bem, não é? Então, você tem um recibo de propriedade. O que nós vamos ter que pensar, e o direito vai ter que regular, e a regulação, né, o normativo, vamos chamar assim, a normativização de toda esse fenômeno que é o NFT, é que ainda não está pronta, ela está aprendendo junto com a criação, não é? E isso, como a Renata já me falou outro dia, e eu concordo plenamente, muito direito vai se acomodando às situações, não é? Nós não tínhamos a Web 2 e nos acomodamos, né? O direito acabou. Nós temos hoje Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos o Marco Civil da Internet. Então, quer dizer, realmente a normatização ela vai caminhar para acomodar um princípio, uma entidade, um elemento, um conceito jurídico que já existe, que é a propriedade, não é? Então, esse direito real ele vai ser aplicado também no mundo virtual. O que traz alguma reflexão também é o que diz respeito aí a direitos da personalidade, não é? A sua, enfim, integridade dos seus dados. Isso sempre traz uma reflexão para todos nós quando a gente fala em mundo virtual. E depois de assistir a palestra da Giovana, eu acho que a gente vai ter que disciplinar esse alter ego digital, não é? Essa outra persona que é construída pelo indivíduo humano no mundo virtual. Então, realmente, a regulação do metaverso ela vai progredir, como progrediu a regulação, todas as normas, os instrumentos que hoje a gente tem em relação à Web 2, à internet que nós já possuímos, não é? Eu queria agradecer, acho que eram essas as considerações que eu tinha a fazer, Renata. Muito obrigada. Alô. Obrigada, Evane. Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta aqui, inicialmente, no auditório, para a Giovana, ou para a professora Evane, né, após essas considerações dela. Enquanto isso, se vocês quiserem, a gente pode passar o microfone para vocês fazerem essa pergunta. Eu, como professora de Direito Civil, fico feliz de ver que os institutos do Direito Civil estão presentes em todos os mundos, né? Porque, na verdade, nós tratamos da relação entre as pessoas. Então, se é o contrato, as obrigações, a propriedade, os NFTs, que são os bens infungíveis, e tudo que a gente ouviu e que faz a gente pensar. Então, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta aqui, ou se ali no fundo. Deixa eu levar o microfone para você. Quem pediu a palavra? Bom dia, eu sou o Eric, do curso de Direito, aluno da professora. Foi mal, estou meio nervoso. E eu gostei muito da palestra, mas me veio uma pergunta na mente. Tipo, já que, né, tem 20% da população brasileira que não tem ainda nem acesso à internet, se tem algum projeto, algo do tipo, de ser mais inclusivo, se isso está nos planos, se tem alguma forma das pessoas com não tanto poder aquisitivo tem como acessar e realmente ser descentralizado, né, como o próprio nome traz, e
Deixa eu ver se eu anotei mais coisa aqui. Ah, sim, outra coisa que eu estava pensando também, como você falou que pessoas compraram terrenos na plataforma e dessa forma elas podem decidir certas coisas. Se tem algum jeito de pessoas conseguirem esses terrenos, não só pela forma monetária, né? E de alguma forma fazer parte também desse conselho, como se fosse um conselho docente, como fazer parte também das decisões, como mais trazer para o público mesmo, que a senhora falou muito da alta moda, desse público muito alto. Se teria alguma coisa para esse público mais para ser mais inclusivo mesmo? Eu acho essa pergunta super importante. E vou começar falando que, em alguns eventos que eu participei, assim, é muito importante esse ponto, porque eu recentemente participei de uma mesa só de mulheres falando do metaverso nos Estados Unidos. E as perguntas eram muito assim, a gente tem que abraçar a comunidade feminina, né? No metaverso eu concordo, obviamente, mas eu falei para elas que isso, de fato, é um ponto, mas eu falei, o outro ponto é a gente olhar para os países que não é first world problems, né? Nos países que não têm infraestrutura, que não têm educação, porque nesses países o contexto é outro, a gente tem que dar prioridade para as minorias, a gente tem que entender como a gente traz essa resolução de problema, né? Então, eu acho que hoje muitas dessas ferramentas, inclusive a Decentraland, estão tentando se tornar mobile, né? Que eu acho que a gente tem que entender que todos nós temos um celular, nem todos têm acesso a um computador super incrível, mas a Decentraland já é browser-based. Então, você entra pelo navegador, você não precisa de um óculos de realidade virtual, então, e é gratuito, você não precisa ter uma carteira digital oficial para entrar, você pode entrar como um guest. Então, acho que, do ponto de vista da experiência, os metaversos estão tentando ou adaptar para estar no navegador ou para serem mobile, né? Acho que isso já ajuda um pouco mais. Mas o que me preocupa mais, na verdade, é como que a gente acessibiliza a possibilidade de ser um criador, um artista 3D, um profissional no metaverso, para todo mundo, por exemplo, no Brasil, né? E aí eu acho que, ainda isso não acontece na Decentraland, mas acho que grandes corporações ou comunidades que estão na frente têm que começar a fazer colaborações com espaços educacionais, com espaços culturais no Brasil. E tem um projeto no Brasil chamado Play for Change, que eles são bem legais e que eles trabalham nesse mundo assim de você educar e dar oportunidade de acesso à tecnologia para diferentes comunidades no Brasil. Então, acho que isso é uma discussão muito importante que a gente tem que trazer com um olhar crítico. A gente ainda não tem uma solução para isso, né? Mas é Eric, né? Teu nome? Mas a gente está tentando buscar uma solução. Do ponto de vista dos terrenos, sim, se você, por exemplo, quiser aplicar para um fundo de investimento, tem tipo uns grants, assim, tipo uns prêmios, né, que a comunidade da Decentraland dá para criadores. Então, se você tem uma ideia que você quer desenvolver, você, por exemplo, fala, eu preciso de 2 terrenos para criar um centro cultural do Mackenzie no metaverso, você pode escrever uma proposta, submeter essa proposta e a comunidade vai votar nessa proposta. Geralmente, quando tem um retorno cultural, comunitário, esses fundos são distribuídos para criadores. Então, você não precisa necessariamente chegar lá e comprar um terreno. Você quer falar? E viu, Eric, só para aproveitar a sua pergunta, não é o terreno físico, né? É o espaço que é o terreno. Então, como eu falei, algumas questões a gente tem que transcender para adaptar, né? Mas o conceito é de ser proprietário do espaço para uma função social, inclusive da propriedade, não é? Porque você não é só um proprietário para especular dentro do metaverso, você é um proprietário para criar dentro do metaverso. Então, acho que isso traz essa função social da propriedade, que é um tema que está na nossa Constituição Federal, muito antes da ideia de metaverso ter surgido, né? Exato. Então, por exemplo, quando você compra um terreno na Decentraland, ele é um NFT, que te dá o direito de você subir uma cena, você tem o direito de codar, se você é um desenvolvedor, você pode fazer o upload de um espaço 3D dentro dos limites daquele espaço virtual.
Então, ele não te dá acesso a nada físico, mas ele te dá acesso a você criar uma experiência no metaverso. Você é dono daquele terreno, você pode vender aquele terreno em algum momento. Então, nem sempre você precisa comprar. Tem muitas comunidades que também têm programas que facilitam a entrada de novos criadores, daí tem aluguéis muito baixos, ou te ensinam a programar para esses metaversos e te dão acesso a uma terra para você poder subir uma experiência. E pensando em marcas, eu posso, inclusive, citar uma coisa interessante. A Renner entrou há 2 dias atrás na Decentraland com uma coleção de colaboração com a House, né, que é aquele desenvolvimento imobiliário que tem, como é que é, casa sob, enfim, tem uma coisa aí da House que é tipo um Airbnb, mas para você morar. Você quer comentar, Ivani? Não. Então, eu acho que nem só de marcas de luxo, na verdade, muitas marcas que estão no metaverso são de criadores, assim como nós, artistas 3D, que vendem as suas criações no metaverso, e eles que são os pioneiros desse espaço. E a gente vê que agora marcas grandes de luxo ou de streetwear, né, que são mais populares, estão entrando, e eu acho que todos eles vão criar experiências para todas as faixas etárias, para todos os poderes aquisitivos. E eu espero que tenham mais incubadoras, sabe? Que vão dar oportunidade para criadores entrarem nesse espaço e terem uma chance. Eu advoco muito nessa ideia, assim, da nova economia criativa ser horizontal. Então, a gente está trabalhando nessa direção. Obrigado. É um prazer. Temos mais uma pergunta ali. Oi, gente. Meu nome é Sofia, eu faço direito também. E você falou que o Decentraland é uma coisa descentralizada, não tem um órgão que rege a sociedade, mas você tem algum tipo de legislação, qualquer regra assim? E se não tem ainda, você acha que vai ser necessário futuramente? Não tem uma legislação assim escrita, né? O que você tem são muitos tutoriais de como a plataforma se comporta, mas mais do ponto de vista técnico, né? O que você tem são moderações. O Discord, onde a comunidade se comunica mais, tem sempre moderadores, né? E ali você tenta lidar com os conflitos que existem, porque todos somos pessoas, né? Por trás dos nossos nomes de usuários e avatares. Mas é óbvio que alguns tipos de comportamento são vetados. Então, por exemplo, tem uma lista de palavras que não são visíveis na ferramenta, que os usuários podem reportar, se são referentes a racismo, algum tipo de harassment, né? Então, tem uma lista de usuários que, às vezes, são persona non grata, dependendo do comportamento, e da moderação de certas palavras. Mas não tem uma constituição, né? Isso acho que é interessante, talvez, em algum momento, a comunidade possa ir lá e forjar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que tudo está sempre muito em transformação, se você pensa, né? Então, mesmo que uma Constituição seja criada, eu acho que tem que ser uma Constituição aberta a ser revista a cada X anos, porque as comunidades se transformam. Mas eu acho que hoje vale mais o bom senso nesses espaços. Os usuários estão aprendendo a entender como se comportar. E também cada metaverso acho que também tem uma faixa etária, né? Então, por exemplo, na Decentraland, a faixa etária é dos 18 aos 45 anos. A maioria não é uma plataforma para crianças, digamos assim. Então, é óbvio que daí não se prioriza vetar certas coisas, né, que talvez num Roblox, que é uma corporação e com certeza tem uma série aí de regras, vai vetar. Obrigada. Como é teu nome, aluna? Sofia. Sofia, nos anos 70, imagina, eu estava aqui, vocês não, mas a maioria. Nos anos 70, um professor lá da Universidade de Coimbra, o Boaventura da Souza Santos, ele veio para o Brasil e ele fez um estudo na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Ele é sociólogo do direito, né? E ele fez essa tese dele, na época, acho que era de doutorado, onde ele dizia que era a autorregulação da comunidade. Que, vamos dizer, na comunidade da Rocinha, a transferência de posse era diferente do que seria a transferência fora da comunidade da Rocinha. Os contratos eles eram diferentes do que seriam fora da comunidade, a compra e venda, em geral, de bens, não é? Enfim, uma série de relações jurídicas. Ele disse, esta comunidade tem uma autorregulação. E agora, com a resposta da Giovana, me ocorreu o Boaventura da Souza Santos. Porque, realmente, a comunidade do metaverso,
hoje ela se apresenta com as suas regras próprias, não é? Então, ela tem um regramento. A reflexão jurídica que eu acho que a gente tem que fazer é: nós temos que ter um regramento externo também, que seja o geral, de acordo com os conceitos jurídicos que nós temos. Talvez sim, porque os conflitos eles vão desbordar o metaverso e trazer para o mundo offline. Então, por isso, a gente vai aplicar aqui as nossas regras, entendeu? Então, não sei se me fiz clara, mas eu acho que era essa a resposta. Tá? E acho que o ponto da Ivani, da professora Ivani, é muito importante, assim, que tudo é autorregulável nesse momento, né? E acho que isso também tem muito a ver com você ser responsável, você se sentir um pouco o dono daquela plataforma, porque daí as pessoas também fazem isso de boa vontade. Elas estão ali atentas se tem algum comportamento estranho, se tem alguém postando coisa indevida, se tem alguém tentando roubar dinheiro de alguém, passar um scam. Mas, obviamente, que quando o metaverso sair do metaverso, obviamente vai ter conflito de interesses, vão ter várias questões aí que vocês vão ter que resolver. Oi, tudo bom? Aqui. Desculpa. Não tem problema. Meu nome é Luísa, eu também sou estudante da professora Renata. E eu queria perguntar que eu sei que você falou que tem restrição de idade, mas você mesmo também mencionou que é uma plataforma de fácil acesso, que você consegue entrar pelo navegador e você consegue também entrar como, né, guest. Então, você não precisa criar sua conta. Então, como que você consegue, por exemplo, ter essa segurança em relação a menores de idade, não precisando criar conta, não tendo uma constituição, entre aspas, né, regras escritas, e se é de tão fácil acesso assim? Então, não é que tem restrição de idade, que o público-alvo que hoje consome é, em maioria, dos 18 aos 45, mas isso não é uma regra. Então, assim, podem ter crianças de 12 anos na Decentraland, né? A gente não tem conteúdo adulto disponível hoje lá, então nada do que está lá, tecnicamente, é inapropriado. Porém, tiveram experiências, por exemplo, de marcas de bebida. Muitas marcas de bebida fazem eventos e têm sedes na Decentraland. Então, Absolut Vodka, o José Cuervo, né? Todas essas marcas. E eles criaram um sistema de verificação de idade, que é a mesma coisa de site de conteúdo adulto, né? Qualquer um pode chegar lá e falar, eu tenho 18 anos. Então, existem alguns problemas que são problemas que já existem na internet 2.0 e que vão vazar na internet 3.0 e que a gente tem que resolver. E eu acho que hoje não é tão problemático, porque o conteúdo ainda é muito mais assim, entretenimento, ainda é bem suave. Mas a gente vai ver coisas acontecerem. Por exemplo, teve uma artista do OnlyFans, né, que criou uma experiência uma vez. Então, aí eu acho que os tokens são muito importantes. Você ser dono de um NFT que te dá acesso a uma experiência já cria uma série de barreiras, porque daí você precisa ter uma carteira digital, você precisa ter um poder aquisitivo X para comprar um NFT, uma conta bancária, ou então acesso a fundos. Então, eu acho que no futuro uma maneira de você lidar com isso é você tokenizar essas experiências que são mais adultas, mas hoje a gente não tem uma barreira, não. Qualquer um pode entrar. Tinha alguém aqui também? E tem um moço ali? Tem várias perguntas. Que bom. Tem online também? Você quer fazer um vai e volta? Vamos só dar uma chance para o pessoal online, rapidinho, a gente passa. Tem uma pergunta online. Silvio, ele pergunta o seguinte: quem ou quais empresas estão contratando para trabalhar no metaverso? E tem uma outra pergunta também relacionada ao escritório de advocacia ou advogada que já está no metaverso. A advogada do metaverso, eu tenho que ver o nome dela, porque realmente a gente fez uns posts no LinkedIn, mas eu posso passar depois onde é o endereço dela na Decentraland. Tá vendo? Mas, assim, quando a gente pensa quem está contratando, eu acho que, nesse momento, as corporações elas estão contratando o que a gente chama de Metaverse Chief Officer. Essa é a posição que muitas marcas estão contratando. Inclusive, a Accenture, as marcas de moda, né, as grandes corporações de moda, tipo a Kering, né, o LVMH, que é o dono da Louis Vuitton, etc.
O que é esse profissional? Ele é um profissional que ele vai tentar entender a estratégia de Web3 para essas marcas. Não necessariamente ele vai habitar no metaverso. Mas aí, quando você olha para as comunidades do metaverso, eu sei que na Decentraland tem muitos produtores de eventos sendo contratados, hosters, não é que é o nome? Que são pessoas que recebem você nos eventos, artistas, DJs que estão sendo contratados só para performar no metaverso. Tem um DJ na Decentraland, o nome dele é DJ Trax, que ele virou uma celebridade que nasceu no metaverso, ele praticamente é um representante aí desses novos influencers. Então, acho que profissões mais assim de eventos e entretenimento já existem. E tem muita coisa relacionada a cassino também. Como é que é o nome daqueles profissionais que ficam na mesa do cassino? Croupier. O croupier. Tem muitas vagas de croupier no metaverso. Só para ilustrar, aqui no Brasil, quem conhece Viseu Advogados, é uma sociedade de advogados, ela tem uma sala no metaverso assim bem operante. O Viseu Advogados, por exemplo, está noticiado na imprensa. Eles operam e também operam para resolver problemas no metaverso. É para atender o cliente que queira estar na plataforma de metaverso, mas também se coloca. Ou seja, acho que a área jurídica está presente em qualquer um dos mundos, né? E a gente tem, eu acho que essa questão também de ter alguém específico trabalhando na marca para o metaverso vem um pouco daquela linha que muitas marcas, inclusive marcas de luxo, já tinham, que eram comissões ou comitês de pessoas para quais são os anseios dessas gerações para que a marca atendesse, e isso continua. Tem que ter um profissional também. Né? Se a marca vai investir, tem que ter um profissional responsável por essa área, para conhecer os desafios e como inserir. Né? Tem, acho que, mais 2 perguntas aqui. Por favor. Tá bom. Na mesma linha da pergunta da Sofia sobre a parte de regulamentação, a gente sabe que não tem, de fato, né, uma regulamentação sobre a Web 3.0 ou sobre o metaverso, mas que já está tendo alguns precedentes, tanto que no ano passado teve 17 jogadores, eu acho, que processaram o jogo da Tibia. E teve o precedente de que a juíza julgou precedente a ação, porque os danos causados no mundo virtual não podem ser estendidos para o mundo real. Então, a minha dúvida, na verdade, vocês acham que tem a chance de a gente criar um regulamento do zero ou apenas fazer emendas nos dispositivos que já existem, tipo a LGPD, o MCI ou o Tratado de Madrid, que o Brasil já faz parte? Esse é para você. Olha, como a gente tem poucos precedentes, então a gente tem um entendimento que o dano virtual não pode ser quantificado no mundo offline, né? Vamos dizer assim, né? Então, no mundo real, esse entendimento jurisprudencial é que não se comunicam. Eu entendo sempre que a jurisprudência ela tende a evoluir, não é? E conforme a utilização da plataforma for mais intensa, maior a quantidade de precedentes que nós vamos ter. Aqui eu não conheço o caso em concreto, né, para saber se houve ou não dano no mundo real, mas eu volto a dizer, na minha opinião, não se excluem, não são excludentes, são coexistentes, o mundo virtual com o mundo real, não é? Precisaria ver o caso em concreto para saber se efetivamente o prejuízo ocorreu para esses jogadores, vamos dizer, na esfera offline, né? Então, é um precedente. Se nós vamos ter emendas na LGPD, no Marco Civil da Internet, com certeza. Eu acho que nós não vamos precisar ter um regulamento próprio do metaverso. Mas nós temos já institutos que regulam, não é, essa distinção, vamos dizer, de plataformas, né? Vamos chamar a plataforma real da plataforma virtual. Muito da LGPD e do Marco Civil da Internet vão poder ser utilizados para o metaverso também. E aquilo que exceder a previsão do que já existe, eu digo, né, nós, sociedade, vamos ter que criar, né, essas normas para a regulação de fenômenos novos. Não é? O colega falou de compliance. Acho que compliance não é
não vai ser diferente no metaverso para o que já é na Web 2, vamos chamar assim. Então, todos esses mecanismos de integridade, eles vão ter que ser aplicados também para essa nova modalidade de tratamento ou de plataforma virtual. Então, o compliance também vai se aplicar para essa... Sim, mas, veja, intra-metaverso, como ele é intra-Web 2, né? É tudo que acontece. Por isso, aluna, se você for aplicar mecanismos de integridade, com certeza você vai ter que ver também os seus reflexos no mundo real, tá? Eu queria só adicionar um ponto, assim, bom, a parte legal é com a professora Evane, mas eu acho que é muito importante a gente entender que a internet, de um modo geral, ela já impacta as nossas vidas no mundo físico e a saúde mental de todo mundo há muito tempo, né? Então, por exemplo, aquele caso de violência sexual que aconteceu no Horizon é uma discussão muito profunda, né? Porque o impacto psicológico que a vítima carrega, a gente tem que entender como que a gente mensura todas essas coisas, ainda que seja num contexto virtual, né? E isso acontece não só... O Horizon foi um case que ficou assim famoso, né? Que virou headline. Mas isso pode acontecer em outras plataformas em que os avatares meio que conseguem te corner, né? Eles te mantêm imóvel no espaço. Então, são coisas para a gente entender, inclusive, como plataforma, sabe? Como a gente constrói essas experiências para evitar também que esse tipo de situação aconteça. Boa tarde. Bom dia. Meu nome é Rômulo e eu tive que anotar a minha pergunta para não me perder nas palavras. Mas vamos lá. A minha questão são sobre as metas que a tecnologia do metaverso, além dessa questão de recriação que vocês têm dentro da plataforma, se existem planos ligados talvez à inclusão da educação ou questões assim mais que a gente tem que lidar no dia a dia, além dessa questão da recriação, né? Existem planos assim quanto a isso? Lógico. A Decentraland, especificamente, tem um distrito de educação, tem o Museum District e tem a universidade lá, porque é como uma cidade, né? Tem bairros diferentes, tem bairros com funções diferentes, e existem muitas iniciativas hoje que a gente tem observado de incubadoras para fins de educação, porque muitos dos profissionais que vivem e trabalham no metaverso, eles têm uma educação informal, né? Começaram como jogadores, daí aprenderam a fazer 3D, se tornaram desenvolvedores. Então, a gente tem que, aos poucos, também trazer mais instituições educacionais, e isso tem acontecido. Então, muitos museus têm começado a vir para o espaço. A JP Morgan, né, que é a JP Morgan, que é uma instituição financeira, abriu um espaço na Decentraland para dar educação financeira para usuários. Então, sem dúvida, eu acho que isso é uma meta. E também isso acontece organicamente dentro das comunidades, porque você, como um especialista, digamos, em desenvolvimento, essas comunidades fazem muitos tutoriais, né? Fazem muitas lives explicando para os novos jogadores como você cria, como você faz, como você aprender a fazer um instrumento, uma ferramenta nova. Então, eu acho que já está no valor central assim de você pensar em educação. Então, existem muitas frentes fazendo isso. E a fundação, que é para a qual eu trabalho, a gente também sempre se preocupa em liberar mais tutoriais e materiais educativos para a comunidade aprender mais. Respondi? Respondi? Se me permite, só essa informação, JP Morgan está no metaverso, para mim, assim, sempre que eu reflito sobre a inteligência artificial, sobre metaverso, sobre essas inovações, uma das dificuldades maiores que eu acho que nós, operadores do direito, a gente vai enfrentar é essa monetização, toda essa parte monetária do metaverso, né? Então, muito interessante que a JP Morgan esteja no metaverso, se for para educar né, toda essas novas moedas digitais, que efetivamente elas não têm uma regulação originária na regulação do dinheiro físico, né, ou do cotidiano que a gente já conhece como moeda, né? Então, eu até vou procurar e me inteirar o que o JP Morgan está educando em termos de moedas digitais, porque realmente esse é, para mim, o ponto de maior complexidade de regulação
do fenômeno digital. As moedas digitais, realmente, elas trazem uma concepção muito diferente do que é a moeda física, não é? E o controle dessas moedas também é porque nós estamos aqui falando, enfim, de patrimônio, né, de dinheiro, de monetização, é realmente uma área de bastante complexidade e os operadores do direito, os estudiosos se dedicam muito a entender agora como nós vamos regular NFTs, blockchain e outras, né, outros fenômenos ligados à área monetária. Bom dia, eu me chamo Alan, eu também sou aluno de Direito. E minha pergunta é justamente sobre as criptos. Eu queria saber como a regulamentação e taxação das criptos está começando a acontecer em muitos países e também a volatilidade de muitas criptos, onde algumas acabam caindo 90% em cerca de 2 meses. Como isso influencia na compra e venda de NFTs dentro do metaverso? Eu vou falar pessoalmente, baseado na minha experiência, daí eu acho que a professora Ivani pode trazer um olhar mais acadêmico e profissional dela do direito. Primeiro que eu acho que a gente tem que olhar para as criptomoedas diferentes. Nem toda criptomoeda eu vejo como uma moeda, né? Eu acho que o Bitcoin ele tem uma missão, o Ether tem uma outra missão. E aí vocês têm esses outros tokens, por exemplo, o token da Decentraland é humana, que é uma que você usa dentro daquele mundo, né? Então a gente tem que entender o que está por trás de todas essas criptomoedas, porque geralmente elas têm um projeto por trás dela, né? E, por exemplo, você tem a Ethereum Foundation, que tem todo um projeto de desenvolvimento daquela framework, e é isso que traz toda a riqueza por trás. Então, quando eu olho para as criptomoedas, eu acho que a gente tem que entender que algumas vão ter uma missão mais próxima do que a gente entende por real, dólar, etc. Vão ser moedas de troca que você compra coisas. Outras vão ser tokens que representam um projeto, que representam uma missão. E daí, enquanto investidor, acho que você também tem que olhar para essas moedas de uma outra forma, porque a flutuação delas também vai estar relacionada à relevância daquele projeto que elas representam, né? Mas, obviamente, eu acho que no momento em que a gente tiver regulamentação, isso vai ajudar muito esse mercado. Porque aquele caso da Luna, por exemplo, que todo mundo perdeu tudo, eu acho que é muito importante esses dois fatores. Você sempre investir em projetos que fazem sentido, em que tem uma comunidade engajada criando coisas por trás daquela moeda. E eu acho que a regulamentação vai ser muito importante para a gente poder se sentir seguro e entender o que é moeda, o que é investimento a longo prazo, o que é investimento a curto prazo, o que não funciona como investimento e assim por diante. Aluno, eu acho, volto a dizer, né, me antecipei, acho que essa é uma das áreas mais complexas de regulação, não é? Talvez as criptomoedas assim anunciadas não com um caráter especulativo, como a professora falou, tenham uma noção de segurança maior, né? Agora, essas que são colocadas no mercado em caráter especulativo, né, de investimento, essas é que não têm uma regulação ainda que suporte essas flutuações. Então, é realmente no meu entender, né, ainda uma fatia do mercado financeiro que necessita de uma regulação mais aderente ao fenômeno que ela é, para evitar até o risco, né, da flutuação excessiva. A regulação também traz, né, a reboque a informação. Então, uma vez regulado, você tem maior informação sobre aquele produto. Para assumir ou não o risco, aí já é com aquele que quiser investir, ganhar ou perder. Mas essa fatia especulativa das moedas digitais é uma fatia que realmente precisa de uma regulação específica, porque ela não se encaixa nos ativos físicos. Os ativos físicos são regulados pelo Banco Central, pelo nosso sistema financeiro, e
as criptomoedas elas não aderem exatamente a esse modelo. Então, realmente, para mim, é o grande complicador regulatório até agora. Eu vejo isso muito mais do que propriedade, do que integridade, do que a sua privacidade. Tudo isso já tem, como aquela aluna falou, uma série de instrumentos normativos que já resolvem, né? Mas as criptomoedas elas ainda ficam um pouco assim alheias, vamos dizer, ao mundo real, tá? Eu só queria adicionar uma coisa que, para mim, pessoalmente, eu acho que é interessante, que quando a gente pensa em criptomoedas, elas são dissociadas de uma nação, né? De um território. E isso também é um ponto muito interessante para a gente tentar entender, porque quando a gente pensa em dólar, a moeda dólar está associada a uma nação específica e tem um bounce back para aquele país, né? Então, quando a gente pensa em Ethereum ou Bitcoin ou qualquer outra moeda que você queira, Cardano, enfim, eles são dissociados de um território. E isso também traz a discussão de moeda para um outro nível, né? Pensar numa moeda global, como que isso funciona? Todo mundo vai aceitar a mesma moeda? Como que você faz essas conversões? Não é minha área, não tenho essa resposta, mas acho que são perguntas que me intrigam. Está tentando fazer a pergunta há um tempo. Meu nome é Ana, também faço direito. Eu gostaria de saber em relação à inclusão de pessoas numa faixa etária mais avançada, porque a gente sabe que, não somente hoje em dia, mas a gente tem muito conflito de gerações. Acaba que pessoas com idades mais avançadas elas ficam mais distantes dessas inovações tecnológicas. Então, eu gostaria de saber se essa corporação que está no metaverso, ela tem alguma ideia, ela estipula alguma ideia para que a gente possa incluir mais essas pessoas nessa sociedade mais tecnológica e fazer com que elas também possam aproveitar de diversos benefícios que a tecnologia pode trazer. Essa é uma discussão muito comum, assim, principalmente quando você lida com marcas de luxo, né? Porque quando a gente pensa com a alta moda, ela é muito tradicional, por exemplo, né? A gente tem muitas marcas que são formadas por uma cúpula de decisão que tem mais de 50, tem 60 ou às vezes até mais, né? Então, é um ponto muito importante a acessibilidade para todo mundo. Eu também até trago a questão da acessibilidade para pessoas que têm deficiência visual, algum tipo de limitação física. A gente tem que pensar em tudo isso. E isso eu acho que ainda está em processo, né? Porque o metaverso ainda ele é muito visual, ele depende muito de certas capacidades físicas, né? Do ponto de vista geracional, eu acho que é legal eu citar que a comunidade da Decentraland Brasil, ela é liderada pelo Ernesto, que eu acho que... Eu não sei, Ernesto, quantos anos você tem, mas eu diria que é mais de 50. Então, ele lidera a comunidade brasileira e ele é baby boomer? É boomer? Não sei, acho que é, né? E é super interessante, porque ele é um exemplo de autossuperação, né? Então, acho que o que a gente precisa é criar um processo de educar, de facilitar essas ferramentas, como ontem eu fiz com meu pai, que eu peguei ele, levei na Decentraland, e tentar criar algumas analogias nesse processo de educação. Porque, quando você pensa na web espacial, ela é mais próxima do mundo que a gente conhece. Você anda dentro dela, acho que tem uma proximidade. Então, eu vejo algumas iniciativas pelo mundo, em que são projetos de educação, workshops que ensinam as gerações que são mais anteriores à nossa, a entrarem nesse espaço. E eu acho que essas ferramentas, aos poucos, vão olhar como essa usabilidade vai ser para pessoas mais idosas. Mas eu acho que é um desafio hoje, né? Porque já tem um gap que foi criado na Web 2. Né? Então, a gente agora olhar para a Web 3, a gente tem o dobro do trabalho para ser feito. Mas eu diria que a ideia de que alguns líderes dessas comunidades já têm uma idade um pouco mais avançada, isso já é um exemplo. A gente tem que envolver mais essas pessoas. E eu acredito que quando o metaverso sair, assim, for para o espaço físico, você tiver experiências mais híbridas, por exemplo, vai numa loja, tem uma projeção mapeada do metaverso, essas pessoas vão aos poucos começar a participar, a entender o que é, mas é um processo gradual. Pessoal, acho que nós temos, então, mais uma pergunta ali. Antes da gente encerrar, alguém aqui tem mais alguma pergunta? Meu nome é Thaís, e eu gostaria de perguntar como que se vocês pensaram como vai impactar na saúde das pessoas o metaverso. Porque, por exemplo, na quarentena, muita gente
a saúde piorou mentalmente, fisicamente também, por ter ficado em casa e só ficar no online o tempo todo. E eu acho que esse metaverso vai ser mais além ainda do que só ficar online assistindo aula, falando com os amigos. Mas você vai poder fazer mais do que isso nele. Então, queria saber como que vai impactar. Por isso que eu acho que é tão importante a gente tomar posse da internet, né? Porque a gente vai ser mais impactado. Então, acho que quando a gente viu o Covid, assim, realmente as pessoas ficaram muito limitadas às redes sociais, né? Elas começaram a buscar outros lugares para ir. Então, tem um impacto muito profundo na psicologia, na saúde mental. Inclusive, tem alguns centros de wellness and mental health na Decentraland para dar um suporte. Mas eu acho que o metaverso, ele é uma oportunidade da gente redefinir esses parâmetros, porque eu acho que a Web 2, quando você está no Covid, todo mundo mal, aí você abre o Instagram, daí você vê alguém em Dubai, alguém em Ibiza, você fala, cara, minha vida é uma droga, né? Então, eu acho que a gente tem que usar o metaverso para falar de outra coisa. E é isso que eu sinto, existe um potencial muito grande de que na Web3 você não vai lá para ver o que o outro tem, o que eu não tenho, o que está faltando em mim. É o contrário, você vai um pouco mais para falar, olha, eu quero contribuir nisso. Ou para você se distrair com uma coisa que não é competitiva, que não te diminui. Eu acho que o discurso é um pouco esse. As comunidades hoje, pelo menos na Web3, são muito supportive, assim, sabe? De te dar o apoio, de tentar ser teu amigo, de te incluir, te dar oportunidades de trabalho, oportunidades de criar, de ser valorizado. Então, acho que também tem uma mudança aí de pensamento do que você vai fazer nesses espaços. Agora, toxicidade existe porque nós somos seres humanos e isso está dentro de nós. Então, por isso que é muito importante que esse trabalho não vem da plataforma, vem da gente. Se a gente quiser deixar o metaverso tóxico, a gente vai. Então, tem que ser um trabalho conjunto de usuários e plataformas. Mas tem um impacto profundo e também pode ser um lugar das pessoas repensarem quem elas são para uma coisa boa. Eu vejo que hoje, que o Covid está latente, assim, a gente não está falando disso, né? Tanto. As pessoas não estão tanto assim no metaverso o tempo todo. Esse metaverso é um competidor do Netflix, por exemplo, eu sinto. Sabe aquele spare time que você não faz nada, você fala, eu vou assistir uma série. Ou será que eu vou encontrar meus amigos no metaverso? Né? O metaverso não é para substituir passeio no parque, não é para substituir almoço com o avô. O metaverso tem que ser aquele momento que você está a fim de fazer alguma coisa online e aí você tem a escolha de ou ficar fazendo scroll no Instagram, vendo bolsa, ou entrar no metaverso e fazer alguma coisa legal com seus amigos, entendeu? E ter amigos no mundo todo. Isso eu acho que também é interessante. Às vezes você não se sente pertencendo àquele lugar, àquela cidade que você vive, mas tem uma comunidade ali na Coreia do Sul que você tem uma mega conexão e você se sente aceito. Então, eu não tenho uma resposta 100%, mas eu acho que os grupos estão trabalhando para criar um espaço de aceitação, de pertencimento. Oi, eu sou a Rafaela, eu também estou cursando Direito. E referente a... Voltando um pouco do que a Ana falou sobre idade, as crianças não são impedidas de entrar no metaverso. Então, como que funciona esse cuidado das pessoas mais velhas em relação à pornografia com as crianças? Ao cuidado para elas não terem acesso a esse conteúdo adulto. E até para o melhor convívio entre a comunidade, entre as pessoas... não terem aquilo o tempo todo estampado ali sem querer ver. Como que funciona? Então, hoje na Decentraland a gente não tem nenhum conteúdo adulto ativo, né? Então, nesse momento, este problema não existe. Mas eu, do ponto de vista de business, acredito que o conteúdo adulto ele tem um mega potencial no metaverso, no campo de XR, porque é inevitável uma parte do entretenimento. Como hoje a gente não tem esse conteúdo na Decentraland, não é um problema, né? As crianças elas podem entrar e vão ter experiências diversas, vão ter experiências com controle de idade, se, por exemplo, é conteúdo vinculado a uma bebida alcoólica, né? Mas eu diria que os pais têm que entender que eles têm que educar os filhos, né? Para o que é o metaverso, o que eles vão encontrar na internet. E a gente tem uma moderação média na plataforma, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que se chama submissão de wearables, que são as roupas virtuais. Tem roupas virtuais que podem ser mais sexualizadas, né, que podem ser um pouco expostas, e o comitê decide, gente, isso aqui é uma falta de respeito, isso aqui não funciona. E aí essas criações são vetadas
e tem um feedback para o criador. Olha, a gente aceita se você alterar algumas coisas, porque isso aqui não é muito interessante, ou isso aqui tem uma mensagem negativa. Então, existem alguns grupos que fazem certas moderações para garantir que tudo está agradável para todo mundo, não só para crianças, né? Mas eu acho que crianças no metaverso é um ponto muito crítico que tem que ser discutido, porque essas ferramentas são abertas para todo mundo, ainda que eu ache que as crianças hoje estão mais no Roblox e no Minecraft, e que, à medida que elas crescem, elas começam a ir para esses outros metaversos no blockchain. Mas eu acho que tem que ter supervisão dos pais, né? E, obviamente, a gente tenta evitar de incentivar muita publicidade ou marketing em torno de eventos infantis. Então, por exemplo, a Nickelodeon India fez um evento na Decentraland. E a gente não fez assim um PR, uma publicidade gigantesca, para também não dar a intenção de que todas as crianças agora começam a vir, né, sabendo que o público consumidor da plataforma é mais adulto. Então, acho que pais fiquem atentos, entendam o que são esses metaversos, não ignorem, porque isso vai ser a nova TV, né? O que era a TV dos anos 90. Tem mais uma pergunta ali? Olá. Bom dia, eu sou o Marcos, da Faculdade de Direito também. A minha dúvida estaria referente à questão de certas funcionalidades, como você teria falado do smart contracts e outras funcionalidades do metaverso, como essas, já seriam aplicáveis hoje na questão do direito, por exemplo, na questão dos contratos, ou elas ainda estariam numa função ainda muito primitiva? Eu acho que em muitos contratos já são assim, real oficial. Assim, quando você pensa em compra de obras de arte, né, mesmo a compra de terrenos, eles são contratos reais. Assim. Então, muitas pessoas fazem transações, são pagas em cripto, são pagas em NFT. Então, tecnicamente, esses smart contracts estão valendo na vida de muitos já como transações oficiais. Tem pessoas que, por exemplo, nem recebem em fiat. Fiat é o dinheiro real, dólar, etc. Elas só recebem em criptomoedas ou em assets que são cripto. Então, para muitos profissionais, essa realidade já vale, inclusive quando você pensa em empresas que têm qualquer tipo de vesting. Tem muitos contratos de vesting que são smart contracts em empresas no blockchain, né? Então, eu acho que já é uma coisa concreta. Totalmente, aluno. Que alguns mercados, alguns segmentos, vou chamar, usam mais do que o dia a dia, né? Que a gente vê no mundo offline. Mas o mercado de arte, por exemplo, é um mercado que se apropriou totalmente já de smart contracts e funcionam bem. Ou mercado imobiliário também, em alguns lugares do mundo, já funcionam, mesmo que sejam para imóveis reais, tá? Que o contrato é feito na plataforma virtual, vamos chamar assim. Então, por isso, mas tem validade e se cumpridos os requisitos, são executáveis, inclusive, né? Então, acho que já é uma realidade. A gente tem algumas experiências também boas na minha área, né, que eu venho do processo civil, de resolução de disputas online em razão de smart contracts, que são Online Dispute Resolution. Então, são os chamados ODL. Resolve muito, de forma virtual, a resolução de conflitos oriundos dessa forma de contratos. Então, é uma realidade, sim. Nós temos aqui uma pergunta do online. Queria cumprimentar a doutora Carolina Garofalo, ela que está fazendo essa pergunta, que é o seguinte, Giovana, acho que ela quer saber se isso já aconteceu ou como a plataforma, né, poderia lidar com essa questão, se pode ser repassado aos herdeiros da pessoa que criou o conteúdo. Né? Então, em relação a direitos hereditários, o patrimônio constituído no metaverso tendo um valor monetário que pode ser repassado aos seus herdeiros. Esse é um assunto bem bom, assim. Olha, eu não estou a par de casos. Bom, primeiro que eu sou produtora de eventos, né? Então eu não estou lidando com o patrimônio, por exemplo, familiar, ou mesmo quando você tem um will, né, um inheritance familiar. Mas eu acho que uma coisa é certa. Quando você tem uma digital wallet, né, você tem um endereço que é como se fosse o teu ID de transações. Aquele ID, aquela identidade, ela é intransferível, né?
E, geralmente, essas ferramentas, essas carteiras digitais, você recebe uma senha que eles aconselham que você nunca mostre para ninguém. Então, no fim, eu acho que se eu tivesse que passar alguma propriedade virtual dessa natureza, eu teria que dar acesso a essa chave de acesso no meu testamento, né? Eu acho que essa é a maneira mais fácil de pensar como você passa. Aí aquele filho, aquela pessoa por lei, tem acesso àquela chave e vai tecnicamente assumir aquela identidade, não é e pode transferir para uma nova carteira. Mas eu acho que esse problema ainda não começou a acontecer. Talvez você conheça casos. Eu não conheço nenhum caso, mas é bem importante. E eu vejo que tudo é intangível, essa propriedade, mas é um ativo, um asset da pessoa. Então, se aquilo é tangível ou não, é para efeitos de, vamos dizer, você poder possuir aquilo fisicamente. Agora, você é titular de direitos de um bem que, ainda que ele não seja tangível, ele é quantificável monetariamente, ele pode ser transferido, não é? O que muda um pouco, por isso que eu digo, a gente tem que aderir um pouco, transcender um pouquinho para esse novo ambiente. Mas o conceito jurídico, para mim, é o conceito do direito romano ainda, entendeu? Você tem a transferência da propriedade de um ativo pela morte daquele seu parente que você tem uma linha hereditária, não é? Então, você vai herdar, no meu sentido, isso não é uma questão problemática, não é? O que a Giovana colocou, talvez a identificação da coisa no patrimônio tenha que ser feita, né, de alguma forma, pensando longe. Até se você declara isso no seu imposto de renda como um ativo, você tem que colocar lá algum tipo de identificação, não é? E isso depois pode ser transferido causa-mortes, no meu entender, não tem problema nenhum. É porque eu acho que a grande limita, assim, o desafio é mais técnico, né? Porque você tem uma chave de acesso que é criptografada, que você não pode passar para ninguém. Então, como que você acessa aquela chave quando alguém falece? Só se aquela pessoa te dá acesso àquela chave. E um exemplo disso é que você não precisa nem estar relacionado a falecimento. Muitos criptomilionários que perderam milhões porque esqueceram a chave de acesso. E não tem como hackear. Aí que está, é criptografado, foi feito para que ninguém te roubasse. Então, se você ficou fora da tua carteira e você não lembra o acesso, todo aquele dinheiro se foi, entendeu? Então, tem muitos casos assim, então é um ponto que a gente é o lado bom e o ruim juntos. Bom dia, meu nome é Yara, eu sou da Faculdade de Direito também. Quem da turma. A minha pergunta era a questão também sobre a nossa própria segurança pessoal, porque eles estavam falando em relação à criança, né, de ter controle e tudo mais, mas, por exemplo, tem essas plataformas onde a gente como chama? Vai ter o relacionamento com outras pessoas e tem uma questão de segurança pessoal dessas pessoas não nos acharem ou, sei lá, falarem que é uma coisa e no final serem outra? Alguma coisa assim do tipo? Bom, as pessoas não vão conseguir te achar porque a tua identidade ela é totalmente segura. Ninguém sabe onde... Na verdade, quando você cria uma carteira digital, que é tipo você cria o teu cadastro para entrar no blockchain, né? Não te pede nada, assim. Você não tem que submeter fotos, você não tem que falar onde você mora, você não tem que falar que você está no Brasil, teu gênero, nada. Então, você realmente vira um número. Então, ninguém tem como descobrir essas informações suas. Agora, garantir a veracidade da identidade do outro, esse é um problema da internet em geral, né? Assim, quando você se relaciona com uma pessoa, você não tem garantia. Aquele programa da MTV é sobre isso, Catfish, não é? É só sobre pessoas que fingem que são outras pessoas. Então, esse problema é um problema maior só do que a Web3, né? A única diferença é que você está muito mais protegido na Web3 do que na Web2. Porque na Web2 uma pessoa pode hackear o teu Facebook, ou a tua conta no Instagram, ou clonar o teu WhatsApp. Né? Então, essas coisas não acontecem tanto no blockchain. Pessoal, então acho que nós podemos deixar à disposição
de todos os alunos e profissionais que nos acompanham, ou aqui presencialmente, ou de forma online, um e-mail. A Giovana já deixou o contato dela. Eu também disponibilizo o meu. Fiquem à vontade se quiserem enviar perguntas, porque eu acredito que muitas as perguntas, né? Então, que é renata.soares@mackenzie.br. E antes da gente finalizar, primeiro que eu queria só separei alguns pontos para que a gente pudesse pensar em desenvolver, né? Então, além da propriedade, os smart contracts, a economia criativa e o blockchain, os NFTs, o metaverso como um instrumento de igualdade, os direitos da personalidade, a inclusão, né, a distribuição de riquezas. Enfim, são muitos temas que nós podemos desenvolver aqui na universidade. Mas eu queria terminar citando uma frase da Giovana, que eu li numa entrevista dela, e que ela fala que ela acha que ela gosta muito desse ambiente e tal, que ela diz que é uma possibilidade de reconstruir a realidade e que isso é formidável. E eu fico pensando se a moda tem muito a função de imitar a vida e o metaverso está aí como uma forma de reconstruir uma realidade que realmente a gente possa reconstruir uma realidade formidável, com respeito aos direitos, com inclusão, com igualdade, né? Pensando, então, sempre num lado positivo, num mundo melhor. Então, eu queria agradecer a todos. E queria dizer que eu tenho um presente, um sorteio para vocês. Nós temos como apoio a esse evento o OPIM, que é o Observatório de Pesquisa Internacional de Moda. E eu tenho um livro para sortear, que é um livro que fala sobre arte, sobre literatura, sobre cinema, para que a gente continue, né, e volte no início da palestra da Giovana, como ela mesmo diz, que ela tem origem na arquitetura, que ela gosta da arte, que assim ela caminhou até chegar ao metaverso. Então, eu vou fazer um sorteio, vou pedir que a Giovana escolha aí uma data, algum critério de sorteio para vocês. Vamos ver. Ou então, para a gente sortear uma data de aniversário, um mês, para que a gente possa escolher alguém aqui. Tem algum? Que número acho que a gente não tem, né, de inscrição? Vamos fazer uma votação popular aqui de qual critério? Aniversário? Vamos de data de aniversário? Então, vou falar qualquer coisa, então. Vamos pensar. Não quero favorecer signos. Vamos ver. Quantos anos as pessoas têm aqui? Não sei, né? Então, lá 2000 e... Vamos fazer assim? Eu não vou escolher ano, eu vou escolher dia. E daí, se tiverem duas pessoas, aí a gente faz um desempate. Então, vamos lá. 7 de julho... Foi 7/7. 30... Quem é 10/7? 1/7. 3/7. 20. Mas o 3 está mais perto do 7. Eu escolhi 7/7, que é cabalístico. Giovana, deixa você entregar e eu entregar. Pessoal, então nós encerramos o evento, agradecendo mais uma vez a todos, a organização, o professor Fábio, que está aqui, Henrique, Isabela, que nos ajudaram nesse momento no auditório, a TV Mackenzie e a todos, então, que se dispuseram a participar, a questionar e a estudar esse tema. Obrigada.